hoje é a primeira live. Não, segunda live, foi mal. Tava desconcentrado, tô aqui descendo. A segunda live que eu vou ler o negócio de como jogar Sburb, porque sim, eu só tive vontade, eu vou fazer um RPG sobre isso, então preciso das paradas, tá ligado? Então vou vou reler rapidamente, vou reler muito rapidamente porque eu não tenho tempo. Então aqui, vamos começar. Introdução a Sbub. Sbub, também conhecido como os Trolls, como Scrub, é um enorme videogame que se propõe à própria realidade. Seu único propósito é se propagar por meio da reprodução de universos, garantindo assim a estabilidade do espaço paradoxo. Se você já ouviu falar de Homestuck, que é o meu caso, então esse guia foi feito para você. Se não, continue lendo mesmo assim e veja o seu conceito de interesse. Este é um guia de como jogar a versão de Sburb com seus amigos, no formato de um jogo de mesa tabletop RPG, que de novo é meu caso. É importante avisar que esse jogo pode abordar temas adultos, voltados para um tema mais maduro, como formas de reprodução de certas espécies e violência em geral. Bom, peraí. Não é isso que o epílogo diz. Não é isso que o epílogo diz. Aparentemente o epílogo de Homestuck aborda mais coisas do que isso que eu vou eu, eu só vou mostrar a lista pra vocês aqui rapidamente. Bom, peraí. Maldita net. Maldita net. Ok. Uh, eu destaquei aqui os avisos de conteúdo. Eu vou ler. Violência explícita, morte de personagem principal. Uh, um crime, economia, também outro crime, xenofobia, outro crime, gravidez, não é um crime, realidade alternativa, controle mental, falta de consentimento, amamentação, misoginia, sexismo, transfobia, alusão ao gênero incorreto, fiel ao cano, divergente ao cano, redenção, consentimento duvidoso, crise nervosa, guerra mundial, intriga política, robôs, abuso infantil, sexo violento, abandono infantil, consumo de álcool, leite materno, morte, conotação incestuosa, distúrbios mentais, suicídio, poliamor, dinâmicas do palhaço, transtextualidade, abuso, morte de personagem relevante como elemento motivador, genocídio, fraudas, homicídio, ronque, crianças, transição de gênero, depressão, masculinidade, abuso sexual de amigos, amantes, especismo, bebês, manipulação, sanguinolência, adultério, casamento, personagens não binários, ordenha, questionamento de identidade, PES, importante, anota aí, por favor. Peraí. Lembrei, por favor, desconcentrei aqui com os PES. Sinto muito. Revolta política, fascismo, alimentos, extraterrestre, possessão, BDSM, leve, furto, furry, seres antropomórficos, desequilíbrio de poder, sangue, modo trickster, horror corporal, fraude eleitoral, inanição, coniação, extraterrestres, detransição, doença crônica, vômitos, drogas, shame, romance negro, sequestro, feigo, meu Deus do céu, oposição, fantasmas, retórica revolucionária, autossacrifício, propaganda, supercomitê de ação política, pica, movimento de dança do início do século XX, campos prisionais, crises existenciais, xenofilia, carências paternas, negligência paterna, vícios e palhaços. Bom, muito obrigado, galera. Muito obrigado por tudo isso, gente. Aleluia. Também o idioma em português, eu achei traduzido, que legal. Legal. Ok, continuando. A gente estava aqui depois dos avisos. Esses elementos podem ser omitidos e adaptados para grupos mais jovens, sem prejuízo da experiência. Para fins desse guia, textos escritos como em azul, só um aviso, se for fazer um RPG vai ter muito sexo. Muito sexo, muito engraçado, piadas de conotação libidinosa, que legal, né, gente? Ok, textos de... Peraí, para fins deste guia, textos descritos como em azul apresentam descrições dentro do universo do jogo, usados para roleplay, narrativa e imersão. Ok, é para coisas dentro do jogo. Foda.
Textos escritos em preto, como este que você está lendo agora, servem para explicar como as mecânicas no jogo funcionam de mesa. O Sberb pode ser jogado com qualquer número de jogadores, de 2 a 13, e teoricamente até mais, dependendo da organização do grupo. Eu pretendo botar só 4, porque eu pretendo fazer presencial, se, se meus amigos concordarem, né? Porque se depender deles nem acontece o RPG. Então, quem liga? Ok, instruções para jogar. Essa sessão apresenta diretamente as instruções de como jogar o jogo de mesa. A leitura do guia aqui. Como mencionado na seção 2, introduções Barbie, os textos em azul apresentam descrições dentro do universo do jogo, enquanto os textos em preto, nossa, aqui é do guia, leitura do guia, mestre do jogo, aqui é importante. A maioria dos jogadores não precisa conhecer profundamente como os Barbie funciona. Na verdade, aprender as regras enquanto se joga pode ser uma forma divertida de vivenciar o jogo. Ok. Ok, eu vou fazer isso. Eu não vou mostrar como vai ser a criação do meu RPG para os jogadores. Se eu conseguir fazer o RPG em primeiramente, né? Então, uh, eu só tenho um medo. Esse medo é que isso nunca vai acontecer. Porque meus amigos não acreditam que eu sei o que é um RPG. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que RPG é um jogo do Roblox. É fácil. É fácil. Olha só. Que ó, tipo, RPG. RPG, viu? É fácil, cara. É um jogo do Roblox. Como que ninguém conhece um jogo do Roblox? Tipo, the fuck, cara? Eu tenho 100% de certeza que todo mundo que tem abaixo de 2 meses conhece o Roblox. Não, é sério, nos últimos dias eu tenho realmente acreditado que tem uns moleques que tão raiva do Felca, querem matar o Felca. Porque eu tô falando do Felca, meu Deus. Ok, desculpa, eu desconcentrei agora. Mestre do jogo, Game Master, a maioria dos jogadores não precisa conhecer profundamente como o Sburb funciona. Na verdade, aprender as regras enquanto se joga pode ser uma nova forma divertida de iniciar o jogo. No entanto, o jogar Sburb exige que uma pessoa assuma o papel de mestre do jogo. Eu não vou fazer todo aquele drama que eu fiz. O mestre de jogo precisa ser alguém dedicado, pois é responsável por diversas tarefas necessárias para manter o jogo funcionando. Em resumo, enquanto os jogadores controlam apenas um personagem em cada, o mestre age em nome de todo o mundo do jogo, sempre visando a melhor experiência para os jogadores. Por isso, este guia não é obrigatório para todos os jogadores, mas é essencial que o mestre do jogo o tenha sempre à disposição durante sessões. Cara, o problema é que eu vou ter que imprimir o. Vou ter que imprimir o. A porra toda, 90 páginas, gente. Vou gastar muita tinta. Muita tinta, eba. Salvas. Salvas. Ok. Peraí. Entre as responsabilidades do mestre de jogo estão decidir se uma ação proposta por um jogador é plausível. Tipo, se a gente tiver. Se o cara tiver atacando os bichos lá do Magic, eu não vou lembrar o nome agora porque é complicado demais pra mim. E o cara falar, eu pego o bicho e enfio no meu cu. Cara, como que eu agiria? Tipo, isso não é plausível. Isso não é plausível. Isso não é. Isso não é plausível. Isso não é plausível. Isso não é plausível. Isso não é plausível. Isso não é. Isso não é plausível. Bom, vai demorar demais pra carregar. Então, quanto isso, explicar as consequências de uma ação, a ausência delas. Tipo, você tira 2 no dado. Você se fode. Você que se foda. Você morreu. Você morreu. O seu personagem não existe mais. O seu personagem não existe mais. Ele morreu, ele não
Ele é inexistente. Nesse momento ele sumiu. Ele não existe mais. Eu sou o personagem, cara. Ele morreu. Ele não existe mais. Bom, tipo, novamente voltando àquele assunto. Finge. É Underling, foi mal. Undertale, isso. Valeu. Ok, categoria Underlings, blá 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 blá. Só quero a porra de um exemplo de Underling. Me dane, se vou pegar isso aqui logo, vou pegar essa imagem aqui, transferir pra cá, pega. Eu vou botar essa aqui pra cá e essa aqui deletar, essa aqui eu vou. Viu? Tipo, o jogador tira 0 no dado. 0, tá vendo meu mouse? Aqui, ó. Não dá pra fazer isso, não cabe. Cabe, o garoto tem 13 anos, não cabe. Porque eu tô fazendo isso, eu tô me desconcentrando. De novo. Eu tô me decepcionando demais hoje. Entre as responsabilidades do mestre estão pedir que o jogador explique melhor sua intenção para avaliar a plausibilidade. Você não pode dizer, mestre, eu quero fazer... Entendeu? Sim, entendi. Por favor, expulsa ele da sala. O mestre do jogo controla todos os personagens não jogáveis. Sprites, criados quando o jogador inicia o SBURB. Eles nascem como kernel sprites e podem ser prototipados como objetos, seres vivos. Em essência, são guias narrativos, tem conhecimento parcial do jogo. Ok. Nossa, vi um resumo. O primeiro guardião, First Guardian, blá blá blá, uma entidade de domínio de qualquer planeta destinada à vida inteligente para facilitar os propósitos do sumimento do planeta. Ok, não vou ler isso aqui, já li. O mestre do jogo também desenvolve a história da campanha. No entanto, a tarefa mais importante e difícil é manter o controle das viagens do tempo. Ok, eu vou ter que manter isso aqui lembrado, porque é sempre importante ter um jogador do... Acho que é... Ainda não vou lembrar de novo, mas... Tempo é um aspecto, se não me engano. E eu espero que eu não esteja errado, porque eu não tô lembrado. De novo. Deixa eu dar... sim, são aspectos. Acho que tempo e espaço são aspectos necessários para ter. Em qualquer sessão, em qualquer jogo. O mestre do jogo desenvolve a história da campanha, no entanto, a tarefa mais difícil é manter o controle das viagens do tempo. Vai ser impossível. Vai ser impossível fazer isso. Isso é fisicamente impossível. Pra mim, eu vou me candidatar a fazer. Ai. Meu Deus. Ai. Ok. O mestre do jogo também desenvolve a história da campanha, tá? Quando os títulos dos jogadores são definidos, o tipo de jogador ligado ao tempo determina qual conjunto de regras de viagem do tempo será aplicado. O mestre do jogo o objetivo do mestre de jogo é entregar essas manipulações temporais à história, como se pudessem chegar fora da linha do tempo, mesmo sabendo que é, na prática, impossível. Ok, bebi uma água aqui. Aproximei mais. E aproximei mais. Pra dizer que vai ser difícil. De novo, novamente. Eu vou ficar repetindo isso. Vai ser impossível. Sempre que viagem no tempo for usada, normalmente por um jogador de viagem no tempo... Cara, é quase óbvio que um jogador de aspecto do tempo vai usar a viagem no tempo. E se ele... E qualquer um não usa. Qualquer outro aspecto não usa. Eu vou parar de falar coisas óbvias, desculpa. O mestre de jogo então decide qual cenário de linha do tempo será ativado. Como resposta a essas ações, umas estratégias, eu tenho um bagulho aqui, peraí. Eu tenho canvas de jogadores que eu fiz na minha noite. Que eu já anotei isso, isso não é patrocínio porque eu sou pobre. Puta que pariu, desgraça. Aqui, ó. Alternativamente, a nova linha do tempo pode se tornar a linha do tempo alfa, enquanto a antiga pode se passar pode virar a condenada, a linha do tempo Doomed, caso alguém fale um inglês minimamente decente. Opções de ação: resetar todos os personagens
para o passado, adaptando-os para a nova linha do tempo, ou atualizar cada personagem individualmente, com base nas mudanças causadas pela nova linha do tempo. Não vou fazer isso. Ok. Focar. Em linhas do tempo Doomed, linhas do tempo condenadas, novamente. Formas de viagem do tempo que concedem turnos extras, focar, ok? Classes destrutivas como bardos e príncipes relacionadas ao aspecto tempo, ok? Explicar a intenção da viagem do tempo ao mestre, eu, novamente. Vamos voltar aqui. Essa parte que eu... Se o jogador do tempo tiver uma classe passiva ou estável, foca no conceito de loops temporais estáveis. Esse método evita linhas do tempo condenadas, mas pode permitir o jogador ganhar muitos turnos extras, se não for controlado. Um jogador do tempo pode abusar desses loops para praticamente repetir toda a campanha várias vezes, o que vai foder toda a campanha. Eu não sei quem vai ser o jogador de tempo, eu não tenho jogador algum até agora. Bom, eu tenho, só que não sei qual personagem nenhum dos dois vai fazer. Então, nenhum dos dois não. 3, 4, tem um monte de gente que gosta de RPG, mas não faço a mínima ideia quem vai querer. Então, mesmo quando nenhum jogador evoca explicitamente a viagem do tempo, paradoxos são parte fundamental do espaço paradoxo e dos Burb. Assim, loops temporais estáveis podem acontecer com personagens não jogáveis, objetos e até informações. Uma forma difícil, porém elegante de lidar com isso é o mestre de jogo plantar eventos causados por acontecimentos futuros, preenchendo as lacunas mais tarde para que tudo pareça sempre ter feito sentido. O mestre mentalmente vai estar em loucura, o mestre vai estar como uma foto do Coringa mesmo. Essa aqui, ó. O mestre vai estar assim. Vocês não vão estar vendo. Eu vou mostrar. Eu vou estar assim. Vocês viram? Por favor, não mostre meu rosto. Se tiver mostrado, eu sou feio. Ok? Para mais informações sobre viagem do tempo, consulte a seção. Peraí, rapidão. Seção 13 C, linhas do tempo. Eu acho que eu peguei isso de um PDF e traduzi. Eu não tenho eu tenho medo de ter feito isso mesmo. Então, me ignorem, sinto muito. Sinto muito. Ok? Não, eu quero ver linhas do tempo. Linhas do tempo. Quero ver a seção linhas do tempo. 15, 14. Paradoxo Space. Será que eu tô certo? Não, acho que eu vi uns. Porra. Bom, vou voltar onde eu tava. Eu tava aqui. Assim, loops temporais estáveis. Puta que pariu! Desgraça. Desgraça, foi mal, sinto muito. Eu tenho que parar de falar palavrão, isso não é bom pra minha saúde. Mesmo que seja uma boa maneira, eu não quero ficar repetindo palavrão toda hora. Então, sinto muito. Ok. Assim, loops temporais estáveis podem acontecer com personagens não jogáveis, objetos e informações. Uma forma difícil, porém elegante de lidar com isso é o mestre de jogo implantar eventos causados, blá blá blá, ok? Criação de personagens. Essa seção explica como criar esses personagens para jogar SBURB. Ok, uma parte importante. Criação de personagens. Essa seção explica como preparar jogadores para jogar os personagens. Ok, criando os jogadores. O número ideal de jogadores em SBURB é 4. Com uma quinta pessoa atuando como mestre de jogo, eu. Totalizando 5 pessoas, embora 4 jogadores sejam o padrão. O jogo pode funcionar com um jogador ou até 12. Eu nunca pensei quem seria o macho, o homem, de zerar isso com um jogador. um jogador zerar isso. Esse é o mesmo cara que deve ter zerado Dark Souls com guitarra. Ele foi o mesmo cara que zerou Dark Souls com uma gaita, talvez. Então, senhoras e senhores, tá anotado aí. Tá anotado aí. Ok. Observe que jogar com menos de 2 pessoas altera o tipo de sessão do jogo.
Ok, retiro o que eu disse. Pode. Alguma coisa alterou. Consulte a sessão, tipo de sessão. Puta que pariu, tem mais sessão. Ok. Sburb é um jogo longo, comparável a RPG de aventura que duram muitas e muitas horas. Comparável, né? Nossa, eu li errado. A primeira sessão, porém, deve ser dedicada exclusivamente à criação dos personagens. O passo O primeiro passo é o mestre de jogo e os jogadores decidirem qual tipo de experiência RPG desejam ter. Ok. Jogo realista. Cada jogador interpreta a si mesmo, começando em sua casa própria, em sua própria casa. Isso impõe a limitação importante. Os itens disponíveis para a alquimia são apenas aqueles aos quais os jogadores realmente têm acesso. O mestre do jogo precisa ter uma noção geral da casa de cada jogador. Ou então deve haver um alto nível de confiança para garantir a identidade. Porra, nesse modo, todos os personagens devem ser humanos. Sim, infelizmente, eu não vou achar um monte de gente pra fazer os trolls. Não vou achar gente pra fazer troll. Porra, jogo imaginativo. Cada jogador cria um personagem. Que pode ser ou não parecer com a sua versão real. Não vai ser a versão real. Eu tô pensando em, sei lá, eles criarem seus personagens e... Pera aí, abre não. Eu acho que esse seria mais um jogo imaginativo mesmo. Isso abre muitas possibilidades narrativas e mecânicas, ok? Ok. Cada jogador cria um personagem. Eu quero que eles façam isso. Eu quero que seja um jogo de imaginação. Um jogo foda de imaginação. Como qualquer RPG. O mestre de jogo deve ter uma compreensão geral da residência fictícia de cada personagem, garantir que os itens atribuídos, cada um sejam coerentes com o conceito do personagem. Eu tô fazendo isso! Cara, eu sou muito burro. Puta que pariu. Eu tô fazendo isso. Será que. Eu acho que eu tava prevendo meus próprios movimentos. Ou será que eu sou burro demais pra ler o resto? Ok. Coerente com o conceito do personagem. Eu vou fazer isso. Eu preciso saber dos personagens pra fazer primeiro. E ainda assim preciso saber das coisas que vai acontecer. Então. Por exemplo, se um jogador cria um jogador com aracnofobia. Com aracnofobia extrema ainda. Ok, todo personagem precisa ter uma fraqueza e um prós e contras, né? Como qualquer coisa. Qualquer coisa tem prós e contras. Tipo, olha isso. Isso tem seus prós. Que é, você pode guardar coisas, pode levar pra qualquer lugar no bolso. Mas tem um problema. Tô sem dinheiro. Isso não tem absolutamente nada. Isso não tem absolutamente nada dentro. Então, o que adianta? Ok, bora continuar. Por que eu tava falando de prós e contras? Puta que pariu. Sou muito burro. Ok. Essas são apenas sugestões de estilo de jogo. É permitido misturar abordagens e adaptar a experiência da forma que o grupo desejar, já que é um RPG. Desde que todos concordem com isso antes do início da campanha. Eu não tenho nem jogador ainda, então o que adianta? Que adianta? Ok, criação de personagens, de novo. Quando os jogadores estiverem prontos, eles trabalharem juntos com o mestre para definir seus personagens. Para criar um personagem do Slurb, ok? Cada jogador precisa decidir a espécie, vai ser humano, só para notar, humano. Humana. Mundo de origem, terra. Nível de tecnologia, que eu felizmente ainda não entendi. Influência lunar, signo do zodíaco estendido. Pra quem não sabe, Homestuck tem um negócio de signo estendido. Tem que estender de zodiac aqui. Que é isso. É isso. Se você não entende, infelizmente nem eu. Câncer, eu amo ele. Amo muito o cara que carrega essas duas bolas aqui. Ok, dane-se, bora continuar. Explicação detalhada de cada um desses elementos pode ser encontrada na seção 4 jogadores. Primeiro, todos os jogadores devem decidir qual sua espécie.
Humano, troll ou querubim? Cherub. Cherub. Isso aqui. Isso aqui. Eu acho que... É. Isso aqui. Ok. Então, bora continuar, senhoras e senhores. Bora continuar. Depois disso, o grupo deve decidir em qual mundo de origem os personagens vivem. Opções comuns incluem Terra, humanos, que vai ser Biforos ou Alternia, Trolls. Em seguida, define-se a era em que a história ocorre. O mundo de origem e a era determinam o nível tecnológico disponível e os tipos de ferramentas acessíveis aos jogadores. Ok. Parte dessa decisão deve definir se a sessão ocorre antes ou depois do final de um stuck, o que influencia diretamente a existência do Sol Verde ou do Buraco Verde. Beleza. O funcionamento da vida pós-morte. Beleza, né? Beleza, né? Sabe, né? Ok. Papéis mitológicos e signos. Signos e influência lunar. O papel mitológico, classe e aspecto. A influência lunar e o signo de cada jogador pode ser definido de várias próprias. Os próprios jogadores. De várias formas. Os próprios jogadores devem. O mestre do jogo vai decidir. Vai acontecer. Repito, vai acontecer. Eu vou decidir. Eu vou decidir. No caso, vou fazer alguma forma sabe, pensar. Nossa, eu odeio esses silêncios desconfortáveis. Eu fico muito desconfortável. Ou de forma mais interativa, usando o quiz online do Zodíaco estendido de Hive Swap. Ok. Abrir, né? Ok. Ok, vou começar com câncer, signo de Lima, porque eu sou de Lima, não sou de câncer. Traduz, caralho. Decidir sua influência lunar. Isso revela se você é um sonhador de Prospect ou um sonhador de Derse. Beleza. Algumas pessoas que você conhece na internet estão falando mal de algo que você considera importante, ou poderia simplesmente ignorar se ofender ou se defender. Peraí. Ou poderia. Você poderia simplesmente ignorar ou poderia se envolver e defender isso com unhas e dentes. Eu deixaria isso para lá, voltaria a conversa, manter afastado da maioria disso. Vou dar minha opinião dizendo que gostei, mas não vou discutir muito sobre isso. Cada um com a sua, né? Pois é, gente, é importante. Eu vou ler muito fraquinho agora, puta que pariu. Você está pronto para preparar o jantar. Quando você percebe que faltam alguns ingredientes essenciais da receita, o que você faz? Joga a receita fora e improvise. Não. Encontre uma receita diferente para que você tenha todos os ingredientes. Honestamente, depende do que eu estou cozinhando. Se é algo que fiz antes, etc. Não. Isso. Ou. Cara, eu vou dizer que é isso porque eu acho que pode mudar o gosto se eu tentar fazer no meu jeito, tá ligado? Como se sente ao encontrar pessoalmente amigos virtuais pela primeira vez? Nunca encontrei ninguém. Nunca, absolutamente nunca encontrei ninguém na vida real que eu já tenha conhecido na internet. Pra vocês terem uma ideia, alguma vez na minha vida eu já fiz um amigo irlandês. Um amigo irlandês. Só pra ter um negócio. E vai ser a forma mais constrangedora foi no RP de Exord no Roblox. Então, o que adianta? Rapaz, ok. Eu falei demais. Ótimo, mas você vai ver como as coisas se desenrolam. É difícil até você conhecer alguém. É difícil até você conhecer alguém. Não, não. Tipo,
eu tenho um otimismo, eu quero ver o copo meio cheio. Você está com dificuldade de entender um tópico em uma aula que todos parecem dominar. Você levante a mão imediatamente para esclarecer as coisas, você provavelmente viu errado, se distraiu por alguns minutos. Envia um e-mail ao professor. Quem faz isso? Cara, quem que envia um e-mail? Não. Faça a pesquisa por conta própria. Você é mais do que capaz de descobrir isso. Pois é. Você começa a fazer aulas para aprender algo que sempre quis. Um curso de arte, bartender, etc. Mas depois de algumas semanas, percebe que definitivamente não é a sua praia. Mesmo assim, decide persistir. Por quê? Quem sabe eu posso acabar gostando. Pois é. Ou quem sabe você pode adiar mais. Quando você está de férias, prefere deixar seu itinerário ao acaso. Você prefere deixar seu itinerário ao acaso, planejá-lo com antecedências? Planejá-lo com antecedência. Planejá-lo com antecedência, sem planejamento. São férias, quem quer o cronograma? Planeja algumas coisas importantes, você... Não. É melhor planejar tudo. É sempre melhor ter noção do que você vai fazer antes de fazer, sabe? Porque às vezes você pode acabar que nem um blusão. Mandem isso para seus amigos, por favor. Top. Ok, continuando. Um amigo seu e um desconhecido estão envolvidos em uma discussão acalorada. Eles pediram sua ajuda para medir a situação. Você quer apoiar seu amigo, mas depois de ouvir os dois lados acaba concordando com o desconhecido. Como você decide quem apoiar? Você fica do lado do seu amigo em todas as situações. A amizade é muito mais importante que a verdade. Não! Porra, velho, sei lá, seu amigo foi. Tipo, eu vou dar um exemplo bem ruimzão agora. Vou dar um exemplo. Hitler. Se você foi amigo de Hitler, você tinha uns probleminhas também. Eu acho que tô começando a pensar que talvez você tenha a mesma opinião que ele, mas se você não sabia que ele tinha essa opinião até agora, e você andava porque você tinha outras opiniões em comum, como qualquer amizade comum. Talvez, só talvez você seja, às vezes, você o errado. Mas, só talvez. Eu não tô dizendo absolutamente nada, não me cancele. Mas é sempre melhor a verdade do que. Às vezes. Não, não é sempre melhor, porque tem vezes que seu amigo não tá tão errado assim, mas às vezes ele tá errado também. Eu tô meio neutro sobre isso atualmente, minha cabeça tá dividida, então. Você procura um ângulo neutro que dê suporte a ambos, as opções de maneiras diferentes. Pois é, é sempre melhor equilibrar as coisas às vezes. Eu não quero perder uma amizade, mas também é melhor ter consciência. É sempre melhor ter consciência. É sempre melhor ter consciência das coisas, cara. É sempre melhor. É sempre melhor ter, consciência das coisas. Lembre-se, senhoras e senhores, anotem, por favor. É sempre melhor ter consciência de coisas antes de você fazer qualquer coisa. É sempre melhor você planejar antes de agir. Ok, continuando. Você tem uma mensagem muito importante para escrever, seja por e-mail ou por outro meio de comunicação, por texto. É um assunto delicado, difícil de redigir, possivelmente de natureza emocional ou até mesmo confrontativa. Quando você termina de escrever, está prestes a botar avião, a clicar no botão enviar. E agora? Você clica imediatamente. Ainda não, leia mais uma vez, talvez mude algumas coisas e depois envie. Pois é, você tem que sempre saber. Submite. Eu sou de Darcy, que legal. Eu sou um sonhador de Darcy. Agora, aspectos. O meu aspecto, ok, bora. Meu aspecto.
Eu vou fazer o meu, porque o mestre não joga. E joga ao mesmo tempo. Significa que eu talvez tenha falado alguma besteira de novo. Ok, você precisará determinar qual aspecto o resultado deste teste indica se o seu aspecto é sopro, sangue, vida, destino, luz, vazio, tempo, espaço, coração, mente, raiva e esperança. Ok. Eu sempre direi que o meu aspecto será o tempo, porque eu não tenho algum tempo. Eu sou um piadista mesmo, não? Pense na sua vida como se fosse uma história. Você é um protagonista, você tende a se ver como herói, você é meio narcisista, um herói solitário, não um que ao longo do caminho encontra outros personagens secundários que tem apenas... Tecnicamente você já começa com um monte de conexões, de tios, tias, famílias. Tipo, você começar já seguindo o teu criador, tá ligado? Então, tipo, você criar uma conta e já tá seguindo, sei lá, o Instagram. Então, ou você se vê como apenas um herói em um conjunto sempre mutável de protagonistas importantes. Cara, todo mundo é protagonista da sua própria história. Isso é algo verdadeiro. Isso é algo que todo mundo escreve. Todo mundo escreve a própria história e o final pode ser bom ou ruim. Nunca tem um final neutro. Todo mundo termina com alguma coisa pendente. Alguma coisa que queria fazer mais, alguma coisa que queria melhorar. E se você conseguiu terminar com isso, você, sei lá, tomou um final neutro. Você tomou um final bom. O final ruim é que você deixou um monte de coisa pendente. Você deixou. Pô, por que eu tô falando? Cara, eu tive uma crise existencial foda agora. Eu acho que eu devia parar de falar. Continuando. O herói solitário, frequentemente o herói solitário nem sempre. Não. Qualquer uma das duas, não posso afirmar com certeza. Frequentemente faz parte de um conjunto, nem sempre. Integrante de um grupo, em todos os sentidos. Cara, em todos os sentidos da sociedade, você tá cercado de pessoas com a própria história, com a própria. Com as próprias coisas, tá ligado? Você não sabe as coisas dela, você não tem que respeitar de qualquer modo, tá ligado? Então, quando você quer ajudar as pessoas e realizar algo e elas não sabem o que estão fazendo, você se sente inclinado a mostrar a elas como se faz? Ou você se sente inclinado a motivá-las a inspirar a fazer? Eu vou sempre. Você quer sempre me ajudar, eu quero sempre dar uma dica boa. Aprender sobre um novo assunto ou ler uma história fascinante, suspeito isso. Me parece muito um jabá. Parece muito uma propaganda. Me parece muito uma propaganda. Me parece muito uma propaganda. Tô suspeitando. Ok, ao aprender um novo assunto ou ler uma história fascinante, você sente um forte desejo de saber tudo sobre ele e ter as suas perguntas respondidas. Ou ter suas perguntas. Ou você sente sobre ele ter suas perguntas respondidas? Ou você se sente mais compelido ou inspirado pela sensação de mistério que envolve não saber tudo? Cara, eu não consigo decidir, sinto muito, mas eu gosto de saber das coisas e ao mesmo tempo ter um mistériozinho pra quando eu conseguir resolver, dar uma sensação de satisfação. Então, eu gosto de um velho clássico, um clássico mistério. É como saber quem fez essa bela obra de arte de John Egbert batendo. Puta que pariu, esqueci o nome de novo. Ok. Quando você ouve, quando você ouve alguém explicando algo para outra pessoa de uma forma questionável, ou que levanta a suspeita de que essa pessoa não compreende totalmente do assunto, você se sente mais inclinado a ensinar tudo o que sabe sobre o assunto para esclarecer a situação, ou simplesmente questionar a informação incorreta sem oferecer muitas correções. Cara, eu não vou exagerar. Eu vou fazer uma, duas. Falar o que for necessário para até essa pessoa entender. Se essa pessoa ignorar e continuar com a mesma opinião, de boa. Se você pudesse escolher uma habilidade, qual seria a capacidade de viajar para qualquer período da história? Passado ou futuro? A vontade de capacidade de viajar com segurança, por exemplo, em uma nave. Para qualquer lugar do universo instantaneamente. Viagem no tempo, sem dúvida. Cara, pra mim, viagem no tempo é muito mais confortável. Por mais que eu acabe num período questionável da história ou qualquer coisa do tipo,
eu vou saber o que vai acontecer lá. Eu posso saber o que tá acontecendo no momento. Eu posso ter alguma coisa pra sobreviver, ter alguma uma matéria, uma coisa pra sobreviver. Trabalhando em um projeto, algo que você está fazendo para si mesmo, não para mais ninguém, você está obsessivamente focado no final do projeto? Ou você está apenas curtindo o processo? Cara, resultado e processo são igualmente importantes. São igualmente importantes. Qual opção descreve melhor o que é mais importante para você? Compreender a si mesmo e saber quem você é por completo, ou pensar racionalmente e tomar decisões? Cara, pensar racionalmente. Infelizmente, é muito mais importante pensar numa sociedade do que descobrir. Você pode descobrir quem é você, você pode. Isso vai ser tomado ao rumo de decisões boas ou de uma decisão ruim. A sua vida é feita disso. Puta que pariu, tem que parar de fazer isso, tem que concentrar no quiz. Que ideia lhe parece mais interessante? A capacidade de compreender plenamente seu potencial como pessoa, a capacidade de compreender plenamente todas as suas consequências de suas ações antes de praticar. Pô, acaba logo. Acaba logo. Acaba, por favor. Eu tenho que ler. Quero entender meu potencial pessoal. Cara, meu potencial pessoal eu acho importante, por mais que refute minha outra. É minha opinião. Foi mal, eu sou meio bipolar com ideias. Não, eu tenho. Pô, eu tenho que calar a boca, mesmo. Qual uma das opções a seguir descreve a melhor sua atitude? Ter grande convicção em certas crenças ou ideias pelas quais você se sente atraído? Ou ter fortes dúvidas sobre sua crença ou ideias de que não gosta? Definitivamente, eu eu gosto de ter convicção nas coisas que eu acredito, infelizmente. Ok, quais circunstâncias são insuportavelmente ruins? Pensar nas melhores alternativas ações e trabalhar o máximo possível para implementá-las, ou não se preocupar com uma alternativa melhor, destruir tudo e lidar com as consequências conforme elas surgem. Não farei nada até ter uma solução em vigor. Cara, eu sempre gosto de solucionar as coisas rápido. Eu sempre gosto de solucionar as coisas mais rápido. Por mais que antigamente, por mais que eu, quando eu era muito mais novo, eu ficava pedindo, esperando. Demorou pra eu entrar numa sala de cirurgia pela primeira vez. Demorou pra eu tomar anestesia alguma vez na minha vida. Demorou, mas eu tomei. Eu tomei. Um dia eu tomei. Eu não vou falar onde. Se você vê alguém sofrendo, sua maior inclinação é fazer tudo o que puder para ajudar e melhorar? Sim. Ou seu instinto é se identificar, ter empatia sem necessariamente considerar que como pode ajudar? Cara, depende da situação. Eu posso ajudar, dependendo de quem é. Tipo, se depender. Cara, eu tenho que parar de falar de mim mesmo. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-los. Cara, pois é sempre melhor ajudar alguém. Quando alguém sofre uma desgraça tão terrível que você sabe que não há nada que ninguém possa fazer por essa pessoa, você se sente mais inclinado a se sentir horrível por não nada a ser feito ou se resignar à ideia que essa é a natureza do mundo. Cara, me sinto péssimo quando acontece alguma coisa com outra pessoa. Me sinto horroroso. E sempre quero ajudar de alguma forma, sei lá, dando apoio emocional ou coisa do tipo. Cara, mas é triste quando você não pode fazer absolutamente nada. E
É quase impossível você não poder fazer absolutamente nada. Você sempre pode dar apoio. Se a pessoa se isolar, é escolha dela. Infelizmente você pode ajudar respeitando. Então eu me sinto péssimo e provavelmente acabaria tentando pensar em maneira de ajudar de qualquer forma. Pois é, ajudar não ajudando, às vezes é muito grande. É um passo bem grande. Entendeu? Você tem que respeitar o espaço pessoal das pessoas. Submite. Olha que legal. Porra, tem um negócio desse boiola aqui. Puta que pariu. Ok. Peraí. Que merda, mano. Que merda, velho. Que merda, viado. Eu sou um boiola. Eu sou um boiola. Cadê, né? Eu queria ser do tempo, eu queria ser radical. Mas não. Ok. As pessoas com espírito de esperança são fortes em convicção e são sempre prontas para ajudar quem precisa. Elas desejam mudanças para melhor e usam sua imaginação fértil para idealizar um futuro melhor. Você entenderá melhor o que significa ter o espírito de esperança ao ver resultados finais do teste. Cânio. Ok? Ok? Que legal. Eu sou do aspecto de esperança. Eu sou... Eu sou... Ok, continuando. Seu signo verdadeiro é câncer, então você possui a combinação única de qualidades compartilhadas por todos os signos de Lima. Sonhadores de ideias e aqueles ligados à esperança. Nascidos sob o... São turbulentos, trazendo grande emoção e criatividade para seus empreendimentos. São resultos em... Os lançadores de ideias têm personalidades marcadas por ceticismo distinto e inquieto, independente das circunstâncias em que vive, provavelmente que estejam em constante estado de insatisfação. A rebeldia que corre em suas veias, manifestando-se tanto na luta contra na ditadura fascista, quanto na resistência à última moda em calçados casuais. Os sonhadores de ideias são autoconscientes, compreendem muito o panorama de suas mentes. Nossa, eu não me compreendo! Que é aspecto de esperança. Aqueles ligados ao aspecto de esperança são movidos antes de tudo por suas convicções. Elas fazem o que é certo pelo o que é certo. São rápidos em ajudar qualquer desgraça. Eu sabia que isso era patrocínio. Eles querem que eu compre suas coisas, mas eu não vou. Eu não vou comprar absolutamente nada. Seus merdas. Sinto muito. Foi Hive Swap. Por mais que eu quisesse. Por mais que eu quisesse. Por mais que eu quisesse. Bom. Deu 48 minutos. 50 minutos de live. Encerrou por aqui. Muito obrigado e adeus.